Olá, eu sou Gidelberto Jurema. Jurema é um povoado brasileiro pertencente ao município de Caravelas. Está localizado no extremo sul do estado da Bahia. O nome Jurema provém de uma planta da família das leguminosas, comum no Nordeste brasileiro, com propriedades psicoativas. A família das leguminosas possui importantes espécies cultivadas para alimentação, inclusive do nordestino mangalu-andu, algaroba, além de feijões de diversas espécies, incluindo a soja. A subfamília também exerce importante função ecológica por abrigar espécies de bactérias nitridificantes, ou seja, que fixam nitrogênio essencial para a vida no solo. O histórico da linha de ferro Bahia e Minas começou a ser aberta em 1881, ligando finalmente Caravelas no litoral baiano à Serra Aimorés, na divisa com Minas Gerais, um ano depois. Somente em 1898 a ferrovia chegaria a Teófilo Otoni e em 1918 a ladainha. Em 1941 chegou Alfredo Graça e em 1942 chegou em Araçuaí, seu ponto final definitivo. A ferrovia originalmente pertencia à província da Bahia. Em 1897 passou a ser propriedade do estado de Minas Gerais, para em 1912 passar a ser administrada pelos franceses da Chemins de Faz Federal de Leste Brasília até 1936, retornando nesse ano a ser uma ferrovia isolada. Em 1965 foi encampada pelo Centro-Oeste finalmente 66. Embora tenha havido planos para a união da ferrovia com a ferrovia Vitória-Minas, tal nunca ocorreu e ela permaneceu isolada. A estação de Jurema foi criada em 1882, aparentemente pelo dístico com o mesmo prédio que em 2011 ainda estava de pé. Em 1990 servia como posto telefônico. Em 2011 não sabia sua utilidade, mas estava em bom estado de conservação. Percurso da Bahia-Minas no município de Caravelas, onde começava a linha, até hoje ainda tem os seus resquícios. Jurema tem um clima tropical. Existe uma pluviosidade significativa ao longo do ano em Jurema. Mesmo o mês mais seco, ainda assim tem muita pluviosidade. Segundo a Kipo e Geiger, a classificação do clima é AF. A temperatura média no Jurema é 24,3 graus, tem uma pluviosidade média anual de 1.328 milímetros. Janeiro é o mês mais quente do ano, com uma temperatura média de 26,4 graus centígrados. Em julho, a temperatura média é 22 graus,2. É a temperatura média mais baixa de todo o ano. O mês mais seco é agosto, com 75 milímetros, com uma média de 162 milímetros. O mês de novembro é o mês de maior precipitação. 87 milímetros é a diferença de precipitação entre o mês mais seco e o mês mais chuvoso. As temperaturas médias variam de 4,2 durante o ano a 5,0. Jurema foi fundada em 1825, sendo o município criado em 1700. Em 11 de maio de 1823, travou-se aqui o combate entre a Marinha Portuguesa e as forças brasileiras durante a Guerra da Independência. Pela Lei Provincial número 525, de 23 de abril de 1855, passou à categoria de vila. Com o tempo, Jurema foi perdendo importância demográfica e econômica em relação à região, principalmente depois da desativação da estrada de ferro Bahia e Minas. Hoje, o município é um ponto turístico de embarque para o arquipélago de Abrolhos. A economia de Jurema é basicamente a agricultura e o comércio. Também existem muitas fazendas e sítios de criação de gado de corte e leiteiro. Em 2016, a população da sede de Jurema, Caravelas, foi contada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, em 22.646 habitantes. Caravelas cresceu uma taxa média anual de 0,63%, metade da média do Brasil naquele período. O censo também apontou que a taxa de urbanização do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, IDHM, de Caravelas é considerado médio, segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento PNUD no ano de 2010. O Produto Interno Bruto, PIB, de Caravelas em 2014 era de aproximadamente 290 milhões de reais. Do valor total do BIP, Caravelas, no referido ano, 187,7 milhões advieram do setor primário, 2,7 milhões do setor secundário, 85,3 milhões do setor terciário, 65,2 milhões da administração pública e 15,0% milhões foram arrecadados com impostos sobre produtos
líquidos de subsídios. O PIB per capita era de 12,8 mil reais. Do setor terciário, 62,2 bilhões da administração pública e 15,0 milhões foram arrecadados com impostos sobre produtos líquidos de subsídio. O PIB per capita era de 12,8 mil reais. Em 2010 havia 13.090. Em 2010 havia 3,90 economicamente nativos. Das pessoas ocupadas, 3% trabalham no setor agropecuário, 16% na indústria extrativista, 4,62% na indústria de transformação, 6,7% no setor de construção, 0,43% nos setores de utilidade pública, 7,89% no comércio e 34,81% no setor de serviços. Possui uma área de 5 km², aproximadamente. Limita-se territorialmente com o município de Alcobaça ao leste, Caravelas ao sul e Teixeira de Freitas ao oeste. Ainda divide com os municípios de Caravelas e Alcobaça a reserva extrativista de Caçurubá, que tem por objetivo proteger os meios de vida e garantir a utilização e a conservação dos recursos naturais renováveis tradicionalmente utilizados pela população extrativista residente na área de sua abrangência. O município ou conselho é geralmente uma divisão administrativa com estatuto corporativo que, geralmente, possui governo e jurisdição próprios. O termo município também é usado para significar instituição dirigente de um município, como uma prefeitura. O município é uma subdivisão administrativa de uso geral, ao contrário de um distrito que tem fins especiais. O termo é derivado do francês municipale e do latim municipium, antiga designação romana. É um território lotado de personalidade jurídica e de certa autonomia, constituído por órgãos administrativos e políticos. Quando o termo é designado pelo termo municipalidade, muitas vezes se implica que ele não tem, de fato, personalidade jurídica. Por município entende-se o espaço territorial político, por vezes com zona rural e urbanizada, dentro de um estado administrado por uma prefeitura. Em Portugal e também em Cabo Verde, existe uma diferença entre os conceitos de concílio e município. Conselho é uma divisão territorial administrada por município, enquanto que município é uma autarquia local constituída por diferentes órgãos. No Brasil, a antiga designação de conselho foi abandonada e adotou-se a designação de município para ambos os conceitos. Se você gostou deste conteúdo, dê um like, inscreva-se para não perder nenhum vídeo. Obrigado, volte sempre.